Hoje eu vou falar então sobre árvores AVL. Então, a gente já trabalhou com árvores binárias, a gente já implementou. A árvore AVL é uma árvore binária de pesquisa, só que ela tem uma característica especial, certo? Essa sigla ela vem dos nomes dos autores, né, que está aí na tela. Adelson, Velsky e Landes, não sei se é assim que pronuncia. Eles que inventaram aí, que bolaram essa manobra aí de estrutura de dados não lineares, tá? Então, imagine assim, que a árvore VL é uma árvore binária de pesquisa e que ela vai trabalhar com a propriedade altura balanceamento. Então, a gente vai estar vendo as alturas dos nós de cada nó e a gente vai verificar o quanto ela está balanceada, certo? Ou não está balanceada. E esses caras bolaram uma forma de a gente tornar uma árvore binária não balanceada numa árvore balanceada, fazendo inclusões e exclusões ali de nós. Tá? Então a gente vai ver bem certinho aí. Então a gente vai ter os nós internos dessa árvore e a variação de altura dos filhos desses nós internos não pode variar mais que 1. Tá? Nós vamos ver isso aí na prática. Ok? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Então aqui eu fiz uma ilustração para vocês. Deixa eu ver aqui se está gravando aqui, que eu não lembro se eu... Tá gravando. Então vamos ver. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma busca binária, a gente já viu como que faz, já implementou, já fez um monte disso já nas outras aulas, tá? Então a forma de uma árvore binária é essa da esquerda, né? Então aqui a busca binária, ela normalmente ela é mais eficiente, por isso que ela existe, né, do que uma busca sequencial. A busca sequencial demanda mais poder de processamento e usa mais memória. Então a estrutura de dados ela está aí para ajudar a gente a melhorar o desempenho aí dos nossos softwares, de todos os nossos programas aí, ok? Então vamos lá. Então qual que é a melhor forma de busca? Obviamente que é a binária, certo? Porque eu acabei de falar. Que ela vai sempre tender a um menor caminho, a tentar fazer a busca o mais rápido possível, usando menos processamento, menos memória possível, certo? Então a gente vai ter um acesso mais rápido quando a gente faz uma busca binária. Então ela vai ser sempre mais rápida, certo? Do que a minha busca sequencial. Busca sequencial é aquela que não segue nenhum critério, né? Ela vai lendo elemento a elemento até o final, certo? Então, o balanceamento. Lembrando o que é o balanceamento? Lembra que a gente viu nas aulas anteriores que os nós, as folhas, quando a gente tem uma árvore binária onde as folhas estão tudo no mesmo nível, a gente tem uma árvore balanceada, certo? Aí tem as características lá, né, estritamente binária, que daí depende aí de como que ela está balanceada. Nesse caso aqui, ela é uma árvore estritamente binária, ou seja, ela é uma árvore que está do jeitinho que a gente gosta, certo? Bem simétrica, bem balanceada. Essa é a configuração ideal. Só que o que acontece? Nem sempre as árvores elas vão estar dessa forma, certo? Porque a gente vai inserindo elementos e a árvore ela pode ficar bem desbalanceada, inclusive, né? Então, para melhorar esse desempenho, a gente vai reconstruir a árvore, né? E tentar balancear ela para que ela fique numa configuração aceitável, que é isso que a proposta aí dessa regra aí, que nós vamos ver das rotações, que é a proposta aí AVL, certo? Então, o que acontece? Nós vamos fazer inserções e exclusões de dados para tentar deixar essa árvore o mais balanceada possível, ok? Beleza. Por que isso? Porque quanto mais balanceada, mais eficiente é a busca, certo? Então, se a busca é eficiente, utiliza menos processamento, menos memória e
o nosso software vai ficar mais eficiente, né? O sistema operacional, enfim. Beleza? Então vamos lá. Então a ideia da árvore AVL é reconfigurar essa árvore, certo? De tal forma que a altura das subárvores da esquerda e da direita sejam bem próximas. Então a gente vai utilizar uma rotina de balanceamento. Como que a gente vai fazer isso? Rotina de balanceamento a gente vai inserir e excluir nodos, ou nós, como preferir. Ok? Então, beleza. Eu já vou mostrar umas ilustrações aqui para vocês entenderem melhor. Então, vamos resumir isso aí. A árvore AVL é uma árvore de busca binária balanceada com relação à altura das subárvores. Então, o que vai interessar para nós aí? A gente vai verificar alturas das subárvores. Lembrando que um nó, mesmo que seja uma folha, ele está num estado temporário de folha. E ele é uma árvore em potencial, certo? Uma subárvore, desculpa. É uma subárvore em potencial. Normalmente vocês vão ver o elemento gráfico representando aí uma subárvore, um triângulo, certo? Então vocês vão perceber que às vezes não tem um filo esquerdo, direito, mas ele vai, em tempo de execução, ele vai mudando o status aí, certo? Ele vai se tornando de folha, ele se torna uma subárvore, certo? Uma hora ele é filho esquerdo, uma hora é filho direito, depois esse nó passa a ser, por exemplo, a raiz de uma nova subárvore, porque o negócio é dinâmico, certo? Então a gente tem que pensar nessa forma aí. Então verifica-se então o seguinte, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar a altura da subárvore da esquerda e da direita. E a gente vai garantir que a diferença em módulo, como assim módulo? Lembra, né, que módulo de -1 é 1, módulo de -2 é 2, ou seja, você desconsidera o sinal, certo? Se é positivo ou negativo. Então isso que é o módulo. Resumidamente, desculpa os professores de matemática pela minha definição simples, mas praticamente é isso, né? Você tem módulo de -1 é 1, módulo -2 é 2, módulo -3 é 3. Elimina o sinal ali e é o número que você vai considerar, ok? Então você vai ter situações que vai ter -1 e vai ter situação que vai ser 1, -2, -1, então você vai considerar sempre um módulo, ou seja, você desconsidera o sinal ali. O sinal a gente só vai considerar para fazer a operação, tá? Só para fazer a operação. O que a gente tem que entender é que a diferença entre de altura das subárvores não pode ser maior que 1, a diferença, certo? Já vai entender melhor isso aí. Então, a altura de uma subárvore vazia, a gente vai, por convenção, né? A gente vai chamar de vai dar o valor -1. E a altura de uma subárvore só com a raiz é 0, certo? Se eu tiver uma subárvore só com a raiz, é 0. E se eu tiver uma subárvore vazia, é -1, tá? É uma convenção, ok? Foi determinado dessa forma para poder utilizar essa técnica velha, ok? Então vamos lá. O que é um fator de balanceamento? Fator de balanceamento é o quê? É a diferença entre a altura da subárvore esquerda e a altura da subárvore direita. Então você vai pegar lá a altura, analisando um nó específico, a altura da subárvore esquerda e a altura da subárvore direita, certo? E você vai achar um valor, ok? Lembrando que não pode ser maior que módulo de 1, né? Não pode ser, por exemplo, em módulo, né? Desculpa, em módulo não pode ser maior que 1. Então, por exemplo, se eu encontrar o valor -1, beleza, ok. Esse fator tá tranquilo. Se eu encontrar -2 ou 2, aí já não é. Aí o fator de balanceamento vai me mostrar que não é uma árvore AVL. A gente já vai ver isso aí. Então, FB é o fator de balanceamento, HE é a altura da subárvore esquerda, HD é a altura da subárvore direita, ok? Então, esse fator de balanceamento, a gente vai calcular em cada nó, certo? E para cada nó, o fator de balanceamento não pode passar de 1, como eu já tinha falado. Essa é a regra. Então, agora, com elementos gráficos aqui, vai ficar um pouco mais fácil. Eu não sei se aparece o mouse aí, tá? Para vocês. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, podendo usar o fator de balanceamento, altura. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a altura para facilitar. Por quê? Se eu ficar já colocando o FB aqui direto,
isso dá confusão, tá? Isso dá confusão. Né? Porque no semestre passado aí, no ano passado, o pessoal não entendia, não colocava FB e tal, e eles não conseguiam fazer de cabeça. Então o que eu fiz? Aqui eu coloquei a altura, ok? Aqui eu circulei em vermelho uma subárvore, certo? Então o que eu tenho aqui, ó? O 15, nesse caso aqui, o 15 é o quê? É um nó que eu estou analisando, certo? É o nó que eu estou é a raiz dessa subárvore, né? Que é a subárvore que tem filho esquerdo 10, filho direito 18. Aí aqui, ó, lembrando que quando tem uma folha, a altura é 0, ok? A altura é 0. E quando eu tenho, aqui no caso eu tenho duas folhas, né? O 10 e o 18, então eu vou ter os dois valores 0. Mas de onde eu tirei esse FB? De onde eu tirei isso aqui? Você imagina assim, ó. Imagina assim. Lembra que eu falei que cada nó, quando o nó não tem, só tem raiz, ó, o 10 é uma folha, mas ele também é uma subárvore em potencial. Porque se eu colocar o elemento, por exemplo, 8, ele entraria aqui como filho esquerdo do 10, certo? Então, ela é uma subárvore em potencial. Então, por que eu dei o valor 0? Por causa dessa regra aqui, ó. Né? A altura, aqui, ó, a altura de uma subárvore e a altura de uma subárvore só com a raiz é 0, certo? E quando a subárvore é vazia, é menos 1. Foi convencionado assim. Então, aqui eu tenho a altura 0, por quê? Porque não tem filhos, certo? E a altura aqui também, ok? Então, aqui, o que eu faço aqui? Esse FB, aqui no caso, é o fator de balanceamento do 18, certo? Do 18. Como ele não tem filhos esquerdo nem direito, é 0 menos 0, FB igual a 0, certo? Então aqui eu tenho as alturas, né, dessas duas subárvores aí, subárvore esquerda e subárvore direita. Então pensa assim, ó, vou até editar aqui, ó. Opa. Ó, você imagina aqui, ó. Opa, não é isso que eu queria não. Deixa eu queria sair fora aqui, ó. Então depois eu amplio aqui, ó. Eu pego isso aqui, ó. Opa. Ó, se eu pegar isso aqui, ó, aqui eu tenho uma... Oh, meu Deus. Então aqui, ó. Eu pego... Não tô conseguindo movimentar isso aqui. Vamos com o mouse mesmo. Então aqui, ó, tem a subárvore esquerda, certo? A altura desse nó V é 0. Subárvore direita é 0. 0 menos 0, 0, certo? Eu estou analisando esse conjunto aqui, ó. Subárvore esquerda, subárvore direita, tá? Ok, então vamos continuar. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou também fazer isso com todos os nós, certo? Então aqui eu tenho um fator de balanceamento aqui, ó. 1, por que 1 aqui? Nesse caso aqui, ó, pensa aqui nesse círculo azul, nessa elipse aqui azul. Opa! Na elipse azul, o que eu tenho ali? A altura do nó 15, que é a minha subárvore esquerda, é 1, certo? E a altura do nó 30 é 0. 1 menos 0, 1. Então, aqui, o fator de balanceamento, nesse caso aqui, é 1, ok? Então, aqui eu tenho o fator de balanceamento aqui. E agora, eu analisando como um todo, eu noto que essa árvore é AVL, pois a regra para ser uma árvore AVL é que o fator de balanceamento é no máximo 1, certo? Então, aqui eu tenho o fator de balanceamento 1 e eu tenho o fator de balanceamento 0, ok? Então, aqui ela atende as regras para ser uma árvore AVL, ok? Então tá, agora vamos continuar. Aqui eu vou fazendo a mesma coisa, ó. A altura da subárvore esquerda é 0, da subárvore direita
é 0, ok? Aí aqui também, deixa eu esperar sumir aquela tela. Aí eu adiciono um novo nó ali, o 29, certo? O 29, eu não tinha o 29 ali, eu acabei adicionando aqui, ok? E eu vou fazendo a continha, certo? O fator de balanceamento ali da subárvore mais acima, a rosinha ali, né? É 1 menos 1, que a altura do nó 15 é 1, da subárvore esquerda. 1 da subárvore direita também é 1. 1 menos 1, 0. Fechou, tranquilo. Ele só não pode ser maior que 1, ok? Para ela ser uma árvore AVL. Aí o 30, ok? Aí eu analisando ali a subárvore esquerda do 30, certo? Subárvore esquerda do 30 é o 29. O 29, então, ele não tem filhos. Então, o meu HE é 0, ou seja, a altura ali é 0. E do lado direito eu não tenho ninguém. Lembrando, então, por convenção, a altura de uma subárvore vazia é menos 1. Então, vou considerar como menos 1. Então, FB, estou aqui, tá? Não sei se aparece o mouse aí. Então, FB, o fator de balanceamento é 0 menos 1, ok? Que o resultado vai dar 1, ok? Então, atendeu ao fator, né, de balanceamento, que é no máximo 1. Então, a gente não tem fator de balanceamento maior que 1. Então, fechou. Então, é uma árvore AVL. Ok? Então, o que a gente pode notar aqui? A gente pode notar que os valores de FB, ou seja, o fator de balanceamento, ele pode assumir o valor 0, 1 ou menos 1. Certo? Se ele assumir valores 0, se tiver uma árvore grande ali, cheia de nós e tal, e eu não encontrar nenhum fator de balanceamento diferente de 0, 1 e menos 1, ela é uma árvore AVL, ok? Agora, se eu encontrar menos 2 ou 2, aí já não é uma árvore AVL. Daí a gente vai ter que fazer as rotações, que eu já vou explicar como é que faz. Então, aqui, notem o seguinte, a gente já analisou, eu estou trabalhando com as alturas aqui só para ficar mais fácil, tá? Só para ficar mais fácil o entendimento. Normalmente se coloca ali os fatores de balanceamento direto ali na árvore, para ficar mais fácil. Só que é de uma forma mais didática para a gente entender. Lembrando que a altura é o caminho, né? Entre o nó e a folha, tá? Entre o nó que você está analisando e uma folha. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente fez a gente adicionou, né, o 28, certo? É um novo nó. Esse que está em rosa ali, lilás, né? Então o que a gente tem ali? Um nó, um novo nó. Agora vamos verificar como é que ficou essa árvore aí. Notem, ó, que o 30, olha lá, o 30, ele ficou com fator de balanceamento 2, certo? Por quê? Como assim 2? Porque eu tenho o 29 ali, que ele tem uma altura 1, certo? Seria a minha subárvore esquerda, onde a raiz é o 29 dessa subárvore. E do lado direito do 30 não tenho nenhuma subárvore ali, certo? Então a gente assumiu o valor menos 1. Então 1 menos 1, ou seja, a altura da subárvore esquerda menos a altura da subárvore direita, a gente encontrou o valor 2. Então aqui nós não temos uma árvore AVL, porque o FB, o fator de balanceamento, ele é maior que 1, certo? Ele não pode assumir esse valor para ser considerado uma árvore AVL, ok? Então, o nó 30 que está desbalanceando, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... então, a gente vai sempre pensar assim, ó, verificar, a gente pega a nossa árvore ali, verifica todos os fatores de balanceamento. Se não encontrar nenhum número diferente de menos 1, 0 ou 1, sinal que se não tiver nenhum valor maior que 1, certo? Então significa que é AVL. Mas aqui a gente já encontrou o FB igual a 2, certo? Então, o que acontece? Essa árvore não é uma árvore AVL, porque não pode assumir ter um fator de balanceamento igual a 2. Ok? Então, nota então que o desbalanceamento ocorreu
só do lado direito, nas subárvores da direita, certo? As subárvores da esquerda não foram alteradas com a inserção do nó 28. Então, ó, eu alterei, imagine assim, ó, estou montando uma árvore lá. Entrou o valor 25, depois o 15, 30, 10, 18, 29, beleza. Até o 29 ali, ela estava balanceada, certo? Ela estava considerada uma árvore AVL, né? AVL. O que acontece? Quando eu adiciono o 28, eu estou desbalanceando, certo? Então, o 28 aqui acabou desbalanceando aí a minha árvore, ok? Ele desbalanceou a minha árvore aí. Ok, na hora que eu coloquei o 28, então ele já passa a não ser uma árvore AVL, né? Falei árvore binária? Não, árvore AVL, tá? Então tá. Por quê? Porque a gente fazendo a conta, achando os fatores de balanceamento, a gente vai notar que encontramos o valor 2. Então não pode. Então não é uma árvore AVL. Agora, como que nós resolvemos isso? Através de rotação, certo? A gente vai fazer uma rotação à direita e depois rotação à esquerda, dependendo do caso. Nesse caso, como é que eu faria para tornar essa árvore uma árvore AVL? Como é que eu balancearia ela? Eu faria o seguinte, eu pego o 29 ele vai tomar o lugar do pai, 30, certo? Ok? E ele vai... o 29 se colocando, ocupando o lugar do pai, né? No caso, o 30 ele passa a ser filho direito, certo? E o 28 continua sendo o filho esquerdo do 29. Então, eu vou fazer uma rotação. Se vocês perceberem, ó, é como se eu pegasse o 29 ali, ó, eu subisse ele e fosse jogando para a direita o 30, que seria o meu pai, certo? Então, eu faço uma troca. Mas eu faço uma rotação, né? Uma rotação à direita. Então, imagine isso aí, mentalmente. Aí. Você pega o 29 e começa a girar como se tivesse um eixo no 29 e vai deslocando 30 para baixo, né? E o 28 vai subindo, né? Obviamente, né? Porque como se tivesse ligado ali, com cordas ali. Você já vai mais ou menos entender se você tentar imaginar isso aí. Essa rotação aí, como se fosse cordinhas e três peças ali. Você pegar o 29 como um eixo e for descendo o 30, o 29 vai subindo, o 30 vai para a direita e o 28 sobe, mas continua do lado esquerdo. Ok? Tenta imaginar isso aí. Então, ó, foi feito essa rotação. Agora está balanceadinho, certo? Está balanceadinho. Agora o fator de balanceamento aí é 0, ok? Então, fechou. Tá? Aí resolveu o problema. Agora, o que seria a outra forma de se resolver o problema? Ó, o 21 aqui, ó. Quando eu inserir a inserção do 20 e 21 vai desbalancear minha árvore, tá? Então aqui, ó, eu tenho essa árvore, eu peguei aqui e adicionei 12 nós aqui, tá? Ok? Adicionei dois nós. Como que eu faria? Eu faria o inverso, ó. Imagine que o 20 ali é um eixo, né? E eu consiga fazer uma rotação à esquerda e faço uma troca, né? O 20 se ocupa o lugar do pai ali, 18, né? Do seu pai, no caso, o pai do 20. Ele ocupa o lugar do seu pai, faz a rotação para a esquerda. O 18, ele passa a ser o filho esquerdo, né? Agora. E o 21 continua sendo o filho direito, mas ele sobe um nível, certo? Então imagine essa rotação ocorrendo aí, ó. Não é difícil, né? Considera o 20 como um eixo e faz essa rotação aí. Você vai ver que o 20 ocupa o lugar do pai 18, que se torna o filho esquerdo, né? E o filho direito continua sendo 21, mas ele sobe um nível. Ok? Então é isso aí que é a rotação à esquerda. Ok. Agora a gente tem uma árvore AVL, certo? Porque se a gente fizer todos os fatores de balanceamento, ver que fazendo uma análise aqui, né, dessa árvore,
a gente nota que ela já se tornou uma árvore AVL, porque os fatores de balanceamento não são maiores que 1, ok? Ela pode assumir o valor 0, menos 1, 1 e 1, ok? Então, deu certo aqui, ok? Não confundir a altura, tá, com fator de balanceamento. Do lado esquerdo aqui tem usando a altura, aqui do lado direito usando o fator de balanceamento. Não confundir isso aí, tá? Se você analisar a altura, você vai encontrar 2, 3 aqui, vai achar que não é AVL, mas não tem nada a ver, tá? Eu coloquei a altura só para facilitar a vida de vocês. Então, aqui a rotação simples à esquerda, tá? Ali vendo a altura, né? Altura. Não, desculpa. Os dois são fatores de balanceamento, né? Estamos usando o fator de balanceamento. Então, aqui a gente está fazendo toda aquela conta ali e está percebendo o quê? Que do lado esquerdo não é AVL, porque a gente tem fator de balanceamento maior que 1 em módulo, certo? E do lado direito não, a gente assume o valor 0, menos 1 ou 1. Aí está permitido, certo? Então, aqui a gente tem uma árvore AVL do lado direito e do lado esquerdo não é AVL, ok? Então, beleza. Então, sempre que a gente tiver um fator de balanceamento maior que 1 ou menor que menos 1, obviamente, menor que menos 1, em módulo ele vai ser maior que 1, certo? Se eu pegar o menos 2, em módulo 2, 2 é maior que 1, então já não dá, ok? Então, a gente tem que balancear. Se a gente não encontrar algo diferente de 0, menos 1 e 1, a gente vai ter que balancear. Então, a gente vai ter que fazer as rotações, certo? Como eu já expliquei. A rotação esquerda, né? No caso aqui, está balanceando essa árvore. Ela se tornou uma árvore AVL, né? Eu fiz a rotação ali, ok? Do 20, com o 20, 18 e o 21 eu fiz a rotação. E ela se tornou uma árvore AVL, ok? Beleza, então. Vamos continuar. Não, aqui eu acho que finalizou. Então, o importante é vocês saberem aí como que funciona as rotações, tá? Como que é feita essa rotação. Qual que é a vantagem dessa técnica aí? É que a gente transforma uma árvore desbalanceada numa árvore balanceada, fazendo com que o desempenho, né, da nossa busca, né, seja melhor, ou seja, a gente tenha uma eficiência maior numa busca, ok? De um elemento, de um nó, beleza? Então, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí essa teoria aí. Não vai dar tempo de implementar a árvore AVL, ok? Mas vamos ficar só com essa parte teórica por enquanto. Beleza? Até a próxima.